Sabe aquela dinâmica clássica de debates em sala de aula ou em grupos de discussão? Pois é, ali mora um desafio urgente e honestamente fascinante. É muito comum a gente observar que certas vozes simplesmente dominam o espaço. E quando isso acontece, a conversa perde aquela riqueza toda, sabe? Perspectivas diferentes não encontram espaço para respirar. É uma frustração diária. Mas, nesta nossa análise de hoje, vamos mergulhar numa abordagem metodológica desenhada exatamente para quebrar esse ciclo de silenciamento. É uma virada de chave que transforma uma dinâmica comum num palco poderosíssimo para o pensamento crítico. Mas para entender a solução, a gente precisa primeiro dissecar o problema. E o ponto central aqui é o silenciamento de vozes divergentes por narrativas puramente utilitaristas. Pensa num arquétipo bem claro, aquela figura que vamos chamar de Marcos. Nesse contexto, a voz do Marcos é quase inquestionável. Ela se baseia 100% na utilidade prática, no imediatismo, focando só em lucro ou na exploração de recursos. E aí, quando essa narrativa domina a sala, o que acontece? Outras visões que focam em sustentabilidade, empatia ou pensamento a longo prazo acabam sendo abafadas. O resultado é que o espaço de debate vira um monólogo disfarçado. Entender esse domínio é absolutamente crucial para a gente apreciar a genialidade da nossa próxima etapa. A resposta para esse dilema vem através do que chamamos de roleplay da interdependência ou, num tom um pouco mais poético, o tribunal da natureza. Inspirada numa visão bem mais ecológica, essa é uma metodologia ativa desenhada na medida certa para combater esse silenciamento de ideias. E o que torna essa abordagem tão fantástica não é só a teoria, mas a pegada prática e quase teatral da coisa. É literalmente uma ferramenta criada para neutralizar aquele domínio utilitarista que a gente acabou de ver, forçando todo mundo a sair das tradicionais zonas de conforto intelectuais. E na prática, a construção disso muda completamente o clima do ambiente. O que nos leva ao primeiro e brilhante passo dessa jornada? A personificação. A sacada genial aqui começa com a divisão do grupo em 5 papéis fundamentais. Preste atenção. De um lado, temos o oceano e a floresta, que representam as forças implacáveis do meio ambiente. Do outro, a indústria e a comunidade local, encarnando os interesses e necessidades humanas. E para fechar, uma adição simplesmente fascinante à mesa, o próprio futuro. Então, ao invés de debater a partir das visões do dia a dia, a galera realmente encarna essas entidades. Imagina só criar um oceano que fala ou uma floresta que argumenta. Isso estabelece de cara um cenário onde a natureza deixa de ser um objeto passivo de discussão e vira um sujeito ativo, imponente, com voz e peso reais no debate. Claro que não adiantaria nada ter esses personagens incríveis se a dinâmica da conversa fosse a mesma de sempre. É aí que entra a mecânica da escuta ativa. Se a gente observar bem a maioria dos debates, o pessoal só fica esperando a sua vez de falar, sem absorver de verdade o que o outro disse. Para destruir essa dinâmica ruim, existe uma regra de ouro: escutar para liderar. Funciona assim. Antes de falar, o personagem é obrigado a resumir o que a pessoa anterior acabou de expressar, sem chance de ignorar a opinião contrária, porque a regra número 1 exige que se compreenda e repita o argumento paralelo em voz alta antes que qualquer nova ideia possa ser lançada. É uma virada de jogo fenomenal. E é nesse momento que a metodologia ganha um tom bem mais dramático e teatral. O oceano e a floresta recebem uma instrução super clara. Eles precisam começar as suas falas a partir de uma premissa absoluta e inabalável. Eles chegam e dizem: eu não preciso de vocês, vocês é que precisam de mim. É uma afirmação muito poderosa e que quebra o roteiro habitual. Quando os representantes do meio ambiente declaram essa independência total e, ao mesmo tempo, escancaram a extrema fragilidade humana, a dinâmica de poder vira de ponta cabeça. Não é um pedido de socorro da natureza, não. É uma constatação irrefutável de força. Essa frase é o verdadeiro motor que impulsiona a grande transformação no exercício. O impacto dessa fala gera um deslocamento de olhar impressionante. Diante de uma natureza que bate no peito e afirma sua autossuficiência, os personagens humanos ficam encurralados. Eles são forçados a abandonar aquela velha premissa utilitarista de serem os donos dos recursos. Com a força desse argumento natural, rola uma migração obrigatória para uma nova e inegável realidade, a posição de dependentes. A indústria simplesmente não consegue mais falar com arrogância quando o oceano acaba de provar que detém o controle absoluto. É uma reestruturação cognitiva brilhante, induzida puramente pela narrativa e por essa virada de perspectiva dentro do debate. E quem é que coordena toda essa orquestra? Bom, o papel do professor, nessa dinâmica, ganha uma roupagem espetacular.
Ele não é mais aquele mediador tradicional olhando para o relógio. Aqui, o professor atua como a entidade do tempo. É uma intervenção quase metafísica. O papel do tempo é lembrar a todos constantemente que as ações do presente, aquelas escolhas que a indústria ou a comunidade estão tomando agora, são exatamente as ferramentas que vão moldar o que o oceano vai cobrir lá no futuro. Isso cria uma conexão direta e incontornável entre as ações de hoje e as consequências de amanhã. O peso da responsabilidade em cada palavra dita fica gigantesco. Assim, a gente chega ao grande resultado dessa prática educacional. A resolução do caso acontece através de uma validação extremamente importante. A prática resolve o problema inicial ao validar a narrativa da natureza não só como um argumento emocional, mas como um argumento de liderança legítimo. E é esse reconhecimento que finalmente encerra a dominância utilitarista. Aquelas vozes arquetípicas do começo, que dominavam tudo com visões estritamente focadas em utilidade e exploração, perdem sua força absoluta. A metodologia prova por A mais B que é possível estruturar um ambiente onde as questões ambientais e futuras tenham um peso real de liderança, equilibrando a balança do diálogo de um jeito super inteligente. Para fechar a nossa análise, fica aqui uma provocação que vai muito além das paredes de uma sala de aula. Se a introdução da natureza como um argumento central de liderança tem o poder de silenciar um monólogo utilitarista em um debate estruturado, qual seria o impacto dessa premissa no mundo real? Como é que o reconhecimento contínuo de que a humanidade é dependente e não dona poderia transformar os nossos paradigmas diários? Fica a reflexão profunda sobre como a própria base das nossas decisões coletivas tem sido formulada.